Hello everybody, welcome again to Fostering Língua, one more time. Hoje eu quis fazer um vídeo com uma temática um pouco diferente, mas importante para todos que estão na jornada de aprender inglês. Eu aprendi inglês há muito tempo já, sou professor de inglês e aqui eu quero mostrar 5 dos meus piores erros que eu tive, que eu cometi enquanto eu aprendia inglês. Anotei aqui no papel. E esses erros são do nível básico, tá? Então eu vou fazer um outro vídeo sobre inglês avançado, né? B1, B2 para C1. Eu vou linkar aqui também o que significa essas siglas que eu acabei de falar. E um próximo vídeo eu vou falar sobre o nível avançado. Mas vamos lá para o nível básico. Primeiro erro que eu cometia aprendendo inglês no nível básico. Queria aprender as palavras do inglês por dicionário. É lógico que você precisa aprender as palavras, é lógico que o dicionário vale a pena a ter. Mas aprender por dicionário normalmente significa eu abro o dicionário, pego uma palavra aleatória, pode ser uma palavra que não está dentro do que eu quero falar, por exemplo, uma palavra que é uma temática de pescaria e você nem gosta, nem quer falar sobre pescaria, aprende a palavra, memoriza, normalmente ainda vai ser 5, 6, 7 palavras do mesmo lugar, fechou o dicionário, e aí vai passar algum tempo e você não vai usar aquela palavra nunca e vai esquecer. Então eu aprendi muita palavra do dicionário, especialmente eu falava assim, vou aprender aqui as palavras com A, B, e ficava colocando um monte de palavra abad, e vai um monte de palavras em inglês que eu nunca uso, não uso hoje, não usava na época, e foram simplesmente tempo perdido na minha vida. Então não se pode fazer isso, né? Uma solução para isso ao invés de eu procurar por dicionário, eu procuro por um thesaurus, que é um dicionário de sinônimos. Se você quer fazer uma coisa um pouco nesse sentido dicionário, eu acredito que o Thesaurus seria mais importante. Mas para mim, nenhum dos dois é o melhor dos métodos, ok? Segundo erro muito comum, e é um erro que eu fiz também enquanto eu aprendi inglês no início, é aprender as palavras isoladas. Ou seja, aprendi a palavra green, depois aprendia meat, depois aprendia grass, depois aprendia sun. As palavras isoladas, a gente vai lá e pelo fato de aprender isolada, a gente traduz para o português. E, que é um dos outros problemas, inclusive, né? Mas se você aprender a palavra isolada, você não entende como é que ela pode ser situada de várias formas. E no inglês, muito mais que no português, é uma língua de placement, é língua de localização. Aonde a palavra está, define do que eu estou falando. Então a palavra sun, que é sol, também pode ser Sunday. É um inglês meio errado, tá? Sunny seria o certo. Mas sun, sun, deixa eu ver. Sun story, a história do sol, whatever. As palavras podem mudar de significado se eles estiverem em locais diferentes. Então, ao invés de eu procurar uma palavra específica, eu vou aprender sun, depois vou aprender green, depois vou aprender grass, depois vou aprender ball, basketball, tennis, basket. É melhor que eu aprenda a partir de um livro. Eu pego o livro de criança e leio o livro de criança, não tem problema nenhum, e eu vou marcando as palavras dentro do contexto. Essa é a principal forma de driblar esse problema de aprender palavra isolada. Sempre a palavra tem que ser aprendida em contexto, nada isolado. Vamos lá. Terceiro erro que eu cometi bastante enquanto aprendi inglês é fazer lista do mesmo tema. Tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar, né? Porque se eu fizesse uma lista do mesmo tema, eu começava com cores. Aí eu colocava todas as cores que eu sei. Brown, green, purple, pink, black, white. Ok, é bom pra gente treinar que tem as palavras, mas isso não aumenta vocabulário nenhum. Só me deixa no mesmo lugar onde eu tô pra memorizar. O que eu preciso fazer? Se eu sei as cores, eu começo a descrever as cores da minha roupa. Se eu sei as cores, eu começo a falar, esse quadro aqui tem essa cor, e tem essa cor eu gostei. Então, lista de coisas em si, palavra dura, não ajuda em nada. Eu preciso colocar essas palavras de novo em um contexto. Por que eu acredito que a ideia de colocar um contexto serve bastante pra gente? Eu dou as aulas na teoria funcionalista, que é uma teoria que depende mais da frase do que da palavra. O meu curso, que é comigo, não é um curso vendido online, tá? Se você quiser me contactar, eu vou ter meu e-mail aqui embaixo na descrição, também minha página no Instagram, pode me seguir. Ele é para você fazer aula comigo em si, ao vivo, e ele é baseado na teoria funcionalista, ou seja, você vai ter que fazer por frase. Você vai fazer um quebra-cabeça e é um método que é mais novo do que os antigos. E nem gosto de falar muito método, mas eu quero dizer, é uma forma de entender as palavras do jeito que elas são. As palavras não são uma tradução, uma língua e outra
não são tipo paralelos uma à outra, é o jeito de descrever o mundo. Então, essa é a nossa didática que eu gosto de utilizar. Bom, voltamos para o número 4 agora. O quarto erro mais comum, muito comum, tá? E eu também fazia bastante, é ter vergonha de errar. Vergonha de errar é o pior dos comportamentos que a gente pode ter. Aprender língua significa errar, inclusive na própria língua a gente erra bastante enquanto está aprendendo ou falando dia a dia. Então, é preciso errar. Quem erra mais rápido, aprende mais rápido. Então, erre o suficiente, tá? Quanto mais vezes você errar, melhor, que você está aprendendo mais. Então, tire a vergonha de errar e fale o máximo possível. Mesmo que esteja falando tudo errado, não tem nenhum problema. E o último dos erros que eu fiz, que tem a ver um pouco com ter aula ou ter um projeto para a língua, é não testar o que aprendi. Se você aprende as coisas, mas não testa o que você acabou de aprender, meio que você joga por água abaixo o tempo que você gastou aprendendo. Você precisa testar para ver se aquilo que você fez faz sentido, se continua e como você vai desenvolver aquilo. Existem várias formas de ter teste. Por exemplo, o mais clássico é tendo aulas, pagando um professor particular ou indo na escola. É um jeito de testar. Outra forma, gratuita, por exemplo, é você escrever no Google Tradutor o que você quer escrever e checa se a sua tradução está certa. Escrever em inglês, né? Claro que estou falando. E ver se a sua tradução está certa. Ver uma série toda escrita em inglês ou a série sem legenda, né? Legenda em inglês ou sem legenda e falar, tentar resumir para o outro o que você acabou de entender. Escrever um texto e mandar para alguém que sabe mais inglês corrigir para você. Então é preciso testar. Não sei como você vai fazer o seu teste para saber qual é o nível que realmente você está e se você aprendeu o que você conseguiu fazer. Pode ser várias formas. Já dei aqui para vocês os pagos e os gratuitos, né? Mas o mais importante é que você teste aquilo. Se você quiser mais informações sobre isso, pode conversar comigo. Pode me mandar e-mail sem compromisso, não tem a ver com fazer aula. Eu vou estar feliz em responder as questões que vêm para o meu e-mail. E espero que vocês tenham uma boa caminhada aprendendo inglês. Obrigado, por hoje é só e até mais. Goodbye.